vida como ela é, gravada aqui na fronteira, no Pampa Gaúcho. Eu sou a Roberta Verde. E eu sou o Marcelo D'Ambrosio. E hoje a gente vai falar de colonialismo digital. De como o Brasil e a América Latina continuam, lamentavelmente, sendo colônia. Só que agora, Roberta, a riqueza que sai não é o couro, não é o gado e nem o charque. São os teus dados. É a tua vida inteira que é convertida em lucro lá fora pelas multinacionais. Fica com a gente, porque depois desse episódio tu vais olhar pro teu celular e vai enxergar uma caravela. Marcelo, a gente precisa começar explicando uma coisa. O que é exatamente esse tal de colonialismo digital? Porque parece até uma metáfora quando a gente está falando, mas não é. Não é metáfora nenhuma, Roberta. É um conceito acadêmico. Foi cunhado por dois pesquisadores, o britânico Nick Coudray e o mexicano Ulises Mejías, que tem um nome direto para isso: colonialismo de dados. E a tese deles é a seguinte: o colonialismo histórico se apropriou da terra, dos corpos e dos recursos naturais. Agora, o colonialismo digital se apropria de um novo recurso: a tua vida, que é convertida em dados. Ou seja, a mesma lógica de pilhagem, só que com a matéria-prima do século XXI, os dados. E tem uma coisa que me arrepiou quando eu estudei isso, Marcelo. A justificativa é que, literalmente, a mesma de 500 anos atrás. É idêntica, Roberta. Os colonizadores europeus diziam que era irracional deixar riquezas aqui da América Latina, também da África e da Ásia inexploradas. Que aquele ouro, aquela prata, aquelas florestas, aquele gado, o charque, estavam ali desperdiçados, sem a mão europeia para explorá-los. Sim, Marcelo, e Coudray e Mejías mostraram que hoje a justificativa é igualzinha. Seria irracional deixar a avalanche de dados sobre a vida das pessoas inexplorada. É o mesmo discurso da conquista, só que agora aplicado à tua intimidade. Isso que o mexicano Mejías chama de ditadura baseada em dados. E olha que simbólico, Marcelo. Foi um latino-americano, um mexicano, que cunhou esse conceito. A periferia teorizando sobre a própria colonização, como sempre fez. E é aqui que entra o gigante do pensamento latino-americano, peruano Aníbal Quijano, com o conceito de colonialidade do poder. Quijano mostra que a colonização não terminou quando os países ficaram independentes. A estrutura colonial permaneceu na economia, no saber, na cultura. O Sul continuou fornecendo matéria-prima barata e o Norte continuou ficando com a tecnologia, o lucro e o poder de decidir também. O colonialismo digital é o capítulo mais recente dessa colonialidade que Quijano já mapeava. Então, Marcelo, o Pampa que a gente vê aqui em Bagé exportou couro e charque por séculos. E a riqueza foi embora. Agora o Brasil inteiro exporta dados e a riqueza vai para o mesmo lugar de sempre, lá para o norte. E então, Marcelo, o Pampa que a gente vê aqui em Bagé exportou couro e charque por séculos. E a riqueza foi embora. Agora o Brasil inteiro exporta dados e a riqueza vai para o mesmo lugar de sempre, lá para o norte. Pois só mudou a mercadoria, Roberta. Não mudou a direção do saque. Marcelo, mas tem gente que diz: mas pelo menos a tecnologia é moderna. Traz progresso, gera emprego. Isso não vale de alguma coisa? Essa é a pergunta certa, Roberta, mas a resposta é dura. Porque o emprego que a economia digital gera aqui no sul global é, em grande parte, um trabalho invisível e também degradante. Lembra da Milagros Miceli do episódio anterior? A socióloga argentina? Então, ela documenta exatamente isso. Por trás da inteligência artificial, parece mágica, existem milhões de pessoas no mundo todo fazendo o trabalho bruto, que é etiquetar dados, moderar conteúdo, treinar algoritmos. E adivinha onde é que está a maioria dessas pessoas? No sul global, no Brasil, no Quênia, nas Filipinas, na Venezuela, ganhando centavos por hora. O norte projeta a tecnologia, fica com o lucro e o prestígio. Exatamente. O sul fornece a mão de obra barata e os dados brutos. É a nova divisão internacional do trabalho, que é também a de sempre.
A mesma da época da cana, do café, do ouro, da prata, do gado, do charque, agora vestida de inovação. Licey chama isso de uma nova forma de exploração colonial. A pessoa trabalhadora de dados latino-americana integra uma nova divisão de trabalho colonial digital. E o brasileiro, Sérgio Amadeu da Silveira, aprofunda isso para a nossa realidade. Conta para nós, Marcelo. Sim, Roberta. Sérgio Amadeu, sociólogo da Universidade Federal do ABC, uma das maiores referências do Brasil em soberania digital, mostra que o Brasil não tem soberania sobre os próprios dados. Ou seja, os nossos dados de saúde, de consumo, de localização, de comportamento são armazenados em servidores estrangeiros de Big Techs, processados por essas multinacionais e monetizados lá fora. Ele usa uma expressão forte, a trincheira algorítmica. Exato, estamos numa guerra que a maioria das pessoas nem sabe que está travada. E estamos perdendo muito, porque entregamos as nossas armas sem perceber. E o pior, pagamos para entregar. Compramos o celular, contratamos o pacote de dados, aceitamos os termos sem ler e financiamos a nossa própria colonização. Mas que barbaridade, Marcelo! Bah, Roberta, é a colônia que paga pelo próprio saqueio. Nem os portugueses e espanhóis tinham conseguido tanto quando vieram aqui. A gente falou de economia e de trabalho, mas o colonialismo nunca foi só material, né? Ele coloniza também a cabeça, a cultura, o jeito de ser. Pois esse é o ponto mais profundo do episódio, Roberta. E ninguém explica isso melhor do que duas gigantes latino-americanas. Primeiro, a nossa Lélia Gonzalez, que também mencionamos no episódio anterior. Ela mostra que a colonização, Roberta, sempre se exerceu sobre os corpos. O corpo negro, o corpo indígena, o corpo da mulher. E no mundo digital isso continua. Por quê? Os padrões de beleza que o algoritmo premia são brancos, europeus, do norte, a pele clara, o cabelo liso, o nariz fino. Isso mesmo, o algoritmo do Instagram ensina a juventude negra e parda do Brasil a se envergonhar do próprio corpo e a desejar um corpo que não é o seu. Então, o algoritmo reproduz a lógica da casa grande, Marcelo. Define quem é bonito, quem é feio, quem aparece e quem some. Exatamente, Roberta. E Lélia já nos ensinava que o racismo brasileiro opera pelo disfarce da ideologia do branqueamento. O algoritmo apenas automatizou e globalizou esse branqueamento. Agora, ele não vem só da novela. Ele vem de cada rolagem da tela, de cada filtro, de cada padrão que o norte define e o sul obedece. E a boliviana Silvia Rivera Cusicanqui explica melhor isso, não é? Explica, Roberta, e de um jeito belíssimo. Rivera Cusicanqui é socióloga e aimará, mulher indígena dos Andes. Ela tem um conceito poderoso, o Tiche, a ideia de que a América Latina é uma mistura que nunca se deixou homogeneizar completamente, e sempre guardou suas raízes, mesmo sob séculos de colonização. Pois é, Marcelo, e ela alerta, o colonialismo digital quer terminar o serviço que o colonialismo histórico não conseguiu completar. Apagar de vez as culturas originárias, as línguas, os saberes ancestrais e substituir tudo por uma monocultura digital global, em inglês, branca e mercantil. Tem uma frase, Roberta, que eu trouxe para cá. Não pode haver um discurso da descolonização sem uma prática descolonizadora. Ou seja, não adianta só a gente criticar o colonialismo digital. Temos que aprender a viver de um outro jeito. E olha que potente isso aqui no Pampa, Marcelo. Essa terra de fronteira que é Tiche pura, é a mistura de pessoas indígenas, negras, gaúchas, espanholas e portuguesas, Marcelo. Exato, Roberta, uma cultura que resistiu. E o colonialismo digital agora quer transformar essa riqueza toda em mais uma fileira de consumidores idênticos, olhando a mesma tela, desejando as mesmas coisas e esquecendo as suas raízes, Roberta. Que barbaridade! Marcelo, tem uma dimensão geopolítica nisso também, porque o colonialismo digital não é só do norte contra o sul, é também sobre quem decide quem vive e quem morre no mundo digital. É a contribuição do Achille Mbembe, lembra, Roberta? Que nós trouxemos também nos episódios anteriores. É um filósofo camaronês que tem um conceito de necropolítica. Mbembe mostra que o poder colonial sempre foi o poder de decidir,
quem importa e quem é descartável, excluído do sistema. E agora, no mundo digital, esse poder está nas plataformas do norte. Elas decidem qual país recebe investimento em infraestrutura, qual idioma o algoritmo entende, qual população é vigiada e qual simplesmente é ignorada. Justa observação. A África e boa parte da América Latina são, para as Big Techs, ao mesmo tempo mina de dados e também um território descartável. E a Argentina, Verônica Gago, mostra como isso recai sobre as mulheres da nossa região. Conta para nós, Marcelo. Sim, ela mostra isso com muita força, Roberta. Gago documenta que são as mulheres latino-americanas as trabalhadoras precarizadas, aquelas que fazem o trabalho de cuidado, as que entregam por aplicativo, que sustentam a economia digital também na carne. E são elas também que lideram a resistência, as greves feministas, o Ni Una Menos, os movimentos que atravessam as fronteiras da América Latina, como esse Pampa que a gente vê aqui, sem cerca, sem divisão. E aí tem uma luz de candeeiro, Roberta. A mesma fronteira que foi feita para separar o Pampa entre Brasil, Uruguai e Argentina, pode ser também o símbolo da União Latino-Americana contra a colonização digital. Bah, Marcelo, mas que potência! E Bill Churran acrescenta o alerta final. Ele diz que a digitalização promete conectar o mundo, mas na verdade produz o inferno do igual. Apaga as diferenças, a singularidade e as culturas. O colonialismo digital é isso levado a uma escala planetária, Roberta. Um mundo onde todos vão consumir as mesmas coisas, vão pensar as mesmas coisas, vão desejar também as mesmas coisas. E onde a diversidade cultural, que essa fronteira aqui representa, é tratada como um obstáculo a ser eliminado. Então, resistir culturalmente, Marcelo, falar gauchês, manter o mate, tocar a nossa música e contar as nossas histórias, assim como outras culturas em outros lugares, também é resistir ao colonialismo digital. Pois é um ato político, Roberta. Cada vez que tu preservas o que é teu mate, tu colocas areia nessa engrenagem da monocultura digital. Marcelo, chegamos no ponto decisivo. Diante dos impérios tecnológicos tão poderosos, o que um país como o Brasil, o que a América Latina pode fazer? Existe saída? Claro, existe sim, Roberta, mas exige muita coragem política e união regional. Sérgio Amadeu é direto. O Brasil precisa urgente de soberania digital. O que isso significa? Ter infraestrutura própria, servidores nacionais, nuvem pública, software livre, inteligência artificial desenvolvida aqui, com os nossos valores e os nossos dados protegidos. Isso não é uma ficção. Outros países já fazem. É uma decisão política que precisa ser tomada com urgência. E não é fechar as fronteiras para o mundo, é não ser mais colônia do mundo. É poder dialogar de igual para igual, sem entregar de bandeja a nossa infraestrutura, os nossos dados, a nossa inteligência e a nossa capacidade de decidir os rumos do país. Porque uma coisa é cooperação internacional, outra bem diferente é dependência travestida de modernização. Pois exatamente isso. E Mejias propõe o conceito de descolonização dos dados. Ou seja, recusar a ideia de que entregar nossos dados é natural e inevitável. Não é. É uma escolha que foi imposta, mas que pode e deve ser revertida. Começa por uma mudança de consciência. Entender que cada dado teu é um pedaço de território nacional sendo entregue de graça para essas big techs de potências estrangeiras. Rivera Kuzikan diria, a descolonização tem que ser prática, não é só discurso. E Gago acrescentaria, tem que ser coletiva e regional. A América Latina unida como esse Pampa sem fronteira. E Marilena Chauí fecha com o que repetimos em todos os nossos episódios. Porque enquanto a tecnologia for tratada como um assunto técnico de especialistas e não como uma questão política e democrática, nada vai mudar. A soberania digital precisa virar bandeira popular. Precisa ser debatida na escola, no sindicato, no parlamento. E também aqui no Pampa, na nossa roda de mate. Kudri, Mejias, Quijano, Miceli, Sérgio Amadeu, Lélia Gonçalves, Rivera Kuzikan, Aquile Mbembe, Verônica Gago, Bill Churran e Mariana Chauí. De Londres, a cidade do México, de Lima, La Paz, de Buenos Aires até aqui a nossa campanha gaúcha em Bagé,
chegando todos e todas no mesmo ponto. O Sul Global não está condenado a ser colônia para sempre, mas a descolonização digital exige consciência, soberania e união. Começa por aqui, reconhecendo que essa terra, esse pampa, essa gente valem mais do que qualquer algoritmo do norte é capaz de medir. Como disse Sepete Araju, essa terra tem dono. Olha aqui em volta, esse pampa já foi saqueado pelo charque, pelo couro, viu guerra, viu fronteira, viu sangue, mas resistiu. A gente ainda está aqui falando a nossa língua, tomando o nosso mate, contando a nossa história. A pergunta que fica é: vamos deixar que a última colonização, a dos dados, a da alma, a da cultura, se complete sem nenhuma resistência? Ou nós vamos defender o que é nosso com a mesma coragem dos que defenderam essa terra antes de nós? Porque colonialismo, meu povo, não é destino, é projeto. E todo projeto pode ser enfrentado. Defender a soberania digital do Brasil e da América Latina é a versão do século XXI de defender essa fronteira. É a mesma luta, Roberta, mas agora com armas novas, o pensamento crítico. Salva esse episódio, compartilha com quem precisa entender que a conquista não acabou. E nos conta aqui nos comentários. Tu já tinha pensado no teu celular como uma caravela? Ou essa ideia chegou só agora? Eu sou a Roberta Verde, advogada, professora, escritora e podcaster. E eu sou Marcelo D'Ambroso, professor e desembargador. Seu podcast é A Vida Como Ela É, segunda temporada, episódio 3. Gravado aqui no Pampa, aqui em Bagé, na fronteira da pátria hermanada com Uruguai e Argentina. Muito obrigada pela tua atenção, Tchê. Até a próxima. E lembra, a terra a gente defende com os pés fincados no chão. Os dados com a consciência bem desperta e crítica. Até viva, Tchê. E até o próximo episódio com muito mais A Vida Como Ela É. Tchau.